Oi, tudo bem? Então, hoje eu vou ensinar a diferença entre por e para. Vou usar os exemplos que estão na apostila, ok? Da lição 6. Então, a gente usa normalmente por. Primeiro vou começar com por, tá? A gente usa por diversos motivos. Por exemplo, o primeiro é para expressar a expressão através de algum local. Por exemplo, eles vieram pela ponte e depois pela rodovia, ok? Então, pela ponte e pela rodovia. Pela ponte, por a rodovia, pela rodovia, tá? Também usamos por para expressar alguma coisa perto de um local, tá? Então, por exemplo, esse ônibus passa pela minha casa. Não quer dizer que o ônibus passa por dentro, through, mas o ônibus passa by, pela minha casa. Então, passa perto da minha casa, tá? O por também é utilizado para expressar uma época aproximada, tá? Então, meus pais sempre vão a Salvador por volta do Natal ou pelo Natal. Então, significa que eles vão mais ou menos perto da época do Natal, tá? Então, a gente utiliza por também. E para época aproximada e para tempo aproximado. Então, por exemplo, ele deve chegar lá às 5 da tarde. Desculpa, ele deve chegar lá pelas 5 da tarde. Tá? Então, a gente usa pelas, que é por volta das 5 da tarde. Pelas 5 da tarde, tá? E um meio. Quando a gente utiliza um meio, a gente também utiliza por, tá? Por exemplo, vou mandar o livro pelo correio, tá? Então, o meio de mandar pelo correio, por o correio, pelo correio, ok? E por é utilizado por um motivo, expressar um motivo. Por exemplo, ele está em casa por motivo de doença, ou ele está em casa por causa da doença, ok? E uma troca. Por último, uma troca. Ele pagou R$ 2.500 pelo conserto do carro, tá? Então você troca o valor do conserto pelo que ele vale, tá? 2.500 pelo conserto do carro, ok? Bom, na verdade, o por, como você já deve ter visto, ele varia de acordo com os artigos. Então, por exemplo, por a ponte vira pela, ok? Por as vira pelas, por o vira pelo e por os vira pelos, tá? Pelos mesmos motivos que, tá, por exemplo, ok? Agora eu vou ensinar a utilização do para, que a gente usa mais ou menos em três grandes categorias diferentes. Por exemplo, uma direção. Esse ônibus vai para São Paulo, tá? Ele vai para São Paulo, mas, por exemplo, ele vai para São Paulo pela rodovia, ou seja, a direção para São Paulo, o meio pela rodovia, ok? Em segundo lugar, a gente utiliza o para expressar um objetivo também. Por exemplo, a Thaís está fazendo curso de português para aprender português, ok? Então, o objetivo dela é aprender português, então, para aprender português, ok? E, por último, a gente usa o para expressar um tempo limite, tá? Por exemplo, eu quero o relatório pronto para amanhã, ou seja, a deadline é amanhã, tá? Então, aqui depois a gente tem alguns exercícios, que é o exercício 3. Então, por exemplo, nananã, ir até Florianópolis, o senhor segue sempre, tananã, esta estrada. Então, como é que fica? Isso. Então, a resposta é para ir até Florianópolis, o senhor segue sempre por esta estrada ou pela estrada. Mas é por esta, então por esta estrada. Ok? O segundo, ele escreve prazer e não necessidade. Sim, a resposta é: ele escreve por prazer e não por necessidade. Ok? C, o Alberto veio Serra de Petrópolis e depois rodovia. Sim, o Alberto veio
pela Serra de Petrópolis e depois pela rodovia, tá? E por último, pagamos R$ 30 pelo almoço. Ah, desculpa, já falei. Pelo almoço, porque é uma troca. Pagamos R$ 30 pelo almoço, tá? Então eu queria que você continuasse os outros exercícios, tá? Os próximos. Por exemplo, a Avenida Atlântica passa, praia. Os pais da Thaís vêm a Portugal, visitar a filha, ok? E você pode fazer o exercício 4 também. E aí a gente corrige na próxima aula, tá bom? Obrigada.